Voilà. Vamos começar então a 11ª live. E tá um dia tão maravilhoso lá fora que eu não quero demorar muito aqui. Olha, aqui são 8 horas, tá fazendo sol como se fosse 4h30. E tá um dia divino, então quero aproveitar esse dia. Então eu vou fazer uma live aqui bem certeira para vocês, um conteúdo bem bem papum, para vocês já saírem preparados dessa live. E quem for chegando depois pode ir no YouTube pegar aqui os links, inclusive os links que eu vou colocar. Uns links bem legais para pesquisa, tá? Então, raw food, R-A-W, é crua, comida crua, né? E dentro da comida crua, a gente pode ter aí a comida viva, que é a comida germinada, né? Os grãos germinados. Então, crudivorismo, né? Raw food, crudivorismo, são essas duas vertentes. A gente tem tudo à base de plantas, né? Mas aí você tem a opção de comer ela crua, só crua, nada cozido, nada no fogo, nada alterado. E ela germinada, que aí é quando você ativa a planta. Ai, que pena que tá travando. Vamos ver, né? A conexão tá, né? Vamos lá, vou começar de novo. Bem-vindo, Guigo! Vamos falar aqui sobre raw food, comida viva, germinada e crudivorismo. Então a Mari disse que o vídeo está travando. Vou repetir esse comecinho, que é bem importante, tá? Então, olha, raw food é isso. A gente chama de crudivorismo, que é a comida crua, que também pode ser germinada. E é uma alimentação que não é cozida. Né? Quem é crudívoro come crua, né? E aí você pode ter a opção de germinar os grãos, que é a hora que você vai dar a bombada. Pra Lindão. Ah, pra Fábia tá ok. Ai, que bom então. Vamos ver, maninha, às vezes sua conexão aí que deu uma queda. Bem-vinda, Isa! Você que faz bolos aí, eu vou te dar umas dicas no final dessa live sobre como fazer uns bolos de raw food, que vai ser a próxima tendência. Escreve aí o que eu tô falando. Então, gente, vamos lá. Tem duas variantes, né? A comida viva e a comida crua. Comida crua que eu falei, do jeito que ela sai da natureza, ela não foi processada, ela não foi cozida, nem congelada, nem estocada. Ela foi recolhida ali, aquela comida que a gente compra na feira, sabe? Essa é uma comida, né? Crua, considerada crua. E aí a comida viva é quando você pega os grãos e você vai, beijo Isa, e você vai germinar esses grãos. Eu vou ensinar aqui nessa live como é que você germina, mas antes de germinar, né, antes de explicar, eu vou falar um pouco sobre o que é isso, qual o interesse de ter esse tipo de alimento, de comer não todo dia, a não ser que a pessoa queira mesmo, se engaja a isso, mas ter sempre ali uns grãos germinados, porque vocês vão entender por quê. Então imagina, gente, o grão, ele tem um grande desejo, como diz a Conceição Trucon, que é um especialista nessa área. Eu vou deixar um link também para vocês irem ver o trabalho dela, ela é bem especialista nessa área. Ela fala que os grãos, as sementes, elas têm um grande desejo energético e biológico, que é de se tornar planta. É a missão de vida do grão. Ai, com quinoa fica muito bom também, nega, você vai ver, é muito fácil. A Fábia perguntou, né? Falou, quero aprender a fazer com quinoa, vai aprender. Então, ela tem uma missão, né? Os grãos, eles têm essa missão, que é germinar e se multiplicar, né? Esse é o padrão da natureza, né? Que muitos chamam também de... Ai, meu Deus, sumiu a palavra agora. Sorry, vai vir. A gente chama de toros, geometria sagrada. E aí a gente observa que a natureza tem esse padrão, né? Que vai sempre multiplicando sem miséria. Não tem miséria na natureza, né? Você pega um grão, você pega uma coisa desse tamanho, ela se torna uma árvore gigante. Então imagina, para que um grão desse tamanho se torne uma árvore gigante, imagina a quantidade de energia e de material genético que tem dentro do grão. É porque a gente come sem prestar atenção, né? Mas depois dessa live vocês vão comer o feijão, vocês vão olhar para ele com outra cara. Vocês vão olhar assim, nossa, quanto potencial aí tem esse grão. E é isso mesmo, gente, é uma potência muito grande, potência, vitalidade, energia, vida, é uma concentração de vida. E aí, os grãos, eles se protegem
para poder cumprir a missão. Então eles têm, como proteção, eles têm a casca, né, que é a parte que tem as fibras. Até falei isso na última live, quando eu falei sobre o glúten, eu expliquei mais assim, rapidamente, né, o que é um grão, a semente. E ele tem substâncias antinutricionais que podem provocar algumas alergias, alguns desconfortos, né? E porque essas substâncias são elas que vão proteger a semente para que ela não seja consumida. Daí o interesse da gente sempre deixar os grãos de molho, porque enquanto ele fica de molho, ele, né, o grão está numa condição onde ele entende que ele pode germinar. E aí ele vai, desabrocha, e no que ele desabrocha, ele soltou a carapaça, soltou a proteção e libera as toxinas, né? E aí você vai comer um alimento que não vai estar com esse tipo de produto, né, de substância, que não vai ficar irritando o seu estômago, o seu intestino, dando alergia de pele, tá? Então, qual é a função, né, do grão? É crescer, expandir, dar flor, dar fruto, se multiplicar, como eu disse, né? É essa riqueza. E é essa mesma dinâmica rica, porque é uma dinâmica energética, essa mesma dinâmica rica que você adquire, né, que o seu corpo absorve quando você come o grão germinado. Resumindo, é uma explosão de vida. Você sente explosão de vitalidade. Eu vou depois explicar como utilizar os grãos, como preparar e como utilizar eles, como consumir eles, né? Tem um francês que definiu, né, observando já esse tipo de germinação, ele definiu o alimento em quatro categorias de acordo com o nível de vitalidade. Olha que legal, o cara ele definiu o alimento de acordo com a quantidade de vitalidade, não é só o nutriente, quantidade de vitalidade, quantidade de vida concentrada no alimento. E aí ele dividiu em 4 categorias. Esse francês, vou deixar o link também, Edmond Bordeaux-Zekeli. Engraçado, né, Zekeli? Edmond Bordeaux fica mais fácil. Então ele desenvolveu 4 tipos. Vou falar aqui só para vocês entenderem a dinâmica, não precisa ficar gravando o nome, não é aula, tá? Então, o primeiro chama biogênico, alimentos biogênicos, gênico de genética, de vida, né? Então, são alimentos que geram vida, alimentos geradores de vida. E aí entram os germinados, porque eles estão gerando vida. Toda vez que vocês pensarem na comida germinada, broto, grãos germinados, pensa no nascimento do bebê. É a mesma coisa, é o nascimento, aquela coisa que está gerando vida, está nascendo. Então eles têm uma quantidade de energia e de nutrientes escandalosa, muito grande. É explosão, mas quando eu digo explosão, a gente não exagera, é explosão mesmo. Depois você tem o segundo grupo, que são bioativos, são os alimentos crus. Do jeito que eu falei que ele vem lá da feirinha, não foi manipulado nem nada, ele só foi colheram, né? Colheram o alimento e ele tá ali inteirinho ali para ser consumido, cru. Esse é o bioativo, então ativam a vida. O primeiro, né? Bem-vinda, Ludmila, bem-vinda, Jaque. Começando aqui a explicar os tipos de alimento de acordo com a vitalidade, quantidade de vida e a concentração nutricional. Então tem os biogênicos que geram vida, bioativos que ativam a vida, né, os alimentos crus. Aí você tem os bioestáticos e biocídicos. Bioestáticos são os alimentos que foram estocados, congelados e cozidos, principalmente cozido por muito tempo. Quanto mais se cozinha um alimento, mais ele vai perder nutriente, ele está morrendo, né? O alimento que fica estocado, pensa numa planta, né? Pensa num grão germinado. Ele tá ali, bebezinho, né, cheio de colágeno, radiante, né, tá aquele brilho, né, aquela vida. Aí você tira aquele grão ali, né, e deixa ele secando. Pensa no feijão, por exemplo, né, um feijão de corda ali fresquinho, né, bem bonitinho, gordinho. E aí você vê um feijão seco, um feijão que ficou muito tempo estocado, ele foi morrendo, ele foi secando. E a gente é a mesma coisa, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai secando também, né. Bem-vinda, Sheiloca! Comecei a live, mas você pega o começo dela no YouTube, beleza? Então é isso, gente. Os bioestáticos são esses alimentos que vão lentamente diminuir a vida. Não precisa entrar em pânico, é tudo uma questão de equilíbrio. Eu tô falando isso só para vocês entenderem que existem dinâmicas energéticas.
E os biocídicos, que são os mais, digamos assim, cagados de todos, desculpa a expressão, mas é realmente o que é, né? Os biocídicos são literalmente alimentos que matam a vida, que é tudo que é industrializado, né? Os alimentos industrializados vocês já sabem, né? Já não tem nutriente, extremamente processado, triturado, tudo, né? Todos usados, deixaram o alimento cagado, desculpa a expressão, mas é isso. E é um alimento que, se consumido em grande quantidade, a maior proporção, ele vai matar a pessoa, né? Às vezes não é questão de meses, um ano, é algo que vai se acumulando, mas o resultado é certo, a pessoa vai ter sérios problemas de saúde. Então, qual é o lance disso tudo, né? Só fazendo um resumo, 4 tipos de alimentos: biogênicos, que geram vida, bioativos, que ativam a vida, biostáticos, que lentamente diminuem a vida, e os biocídicos, que matam a vida. Qual o interesse, gente, de saber isso tudo? É saber equilibrar, é vocês entenderem que existem dinâmicas nesses alimentos, como eu expliquei no começo da live falando sobre os germinados, o que eles fazem no nosso corpo, eles dão essa explosão de vida, né? E como você faz para equilibrar? Leve em conta a temperatura do lugar onde você está, a estação. Então, por exemplo, se você está no verão, agora aí no Brasil é outono e aqui na França é primavera. Então a gente está em ciclos diferentes, né? Meia estação os dois, mas um indo para o quente e outro indo para o frio. Aí o que é ideal para vocês? Como está começando a esfriar, vocês não vão ter a maior porcentagem da alimentação de germinados, porque os germinados esfriam o corpo. Eu quando na live, não lembro se foi a 9, eu falei sobre os alimentos e o corpo. E aí eu explico, né? Falo, segundo a medicina chinesa, existem essas energias, né? Existem as temperaturas, né, internas, né, dos alimentos. Então, os grãos germinados são grãos que têm uma energia fria e que vão esfriar o corpo. Então, eles são muito, muito bons no verão. Pode comer à vontade. Então, tipo, agora eu tô chegando no verão, posso começar já a comer em maior quantidade. E aí, para vocês que estão começando a ir pro frio, consome metade. Então, você vai ter uma alimentação, vai ter um pouco de alimentos cozidos, levando em conta que o ideal é cozinhar pouco. A última live dessa série de lives é sobre arquitetura alimentar. É uma técnica que eu criei baseado na medicina chinesa e nesses conceitos aqui também, né, de alimentação viva, para você poder preservar o máximo de nutrientes, de sabor, de textura, de cor, ter comida literalmente rica, né? Então, a arquitetura alimentar para você ter uma comida rica, de todos os sentidos. Então, você cozinhar poucos minutos, né? Os legumes, por exemplo, você vai começar a cozinhar o grão. Você deixa os grãos primeiro, cozinha primeiro os feijões, as lentilhas. Lentilha ainda cozinha mais rápido, o grão de bico demora um pouquinho mais. Vocês podem botar uma colher rasa de bicarbonato na água. O ideal é deixar de molho, que aí você já economiza metade do tempo de cozimento, de gás, de energia. E aí depois que você vai trocar a água, vai botar ele para cozinhar, ele já, né, de molho. Aí trocou a água, coloca na nova água uma colher rasa de bicarbonato de sódio para uma panela, né? Assim, não é uma panelinha, uma panela maior. E aí você vai cozinhar em 30% menos tempo. Então, ao invés de cozinhar 40 minutos, bem-vinda, Andréia! Falando aqui sobre alimentos, alimentação viva e como preservar os nutrientes dos alimentos, beleza? Bem-vinda! Então você colocou ali, ó, ao invés de cozinhar 45 minutos ou ter que colocar na pressão que vai matar totalmente os nutrientes do alimento, você coloca uma colher rasa de bicarbonato e ele vai cozinhar, eu cozinho em torno de 15 minutos. 15, 20, 25 minutos os grãos mais duros, mas se ele tiver ficado de molho, cozinha muito rápido. Às vezes eu fico de cara, às vezes eu fico passada, eu vou cozinhar o grão de bico e 10, 15 minutos o grão de bico tá cozido. Né? E aí você preserva, né, os nutrientes, não deixando cozinhar muito tempo. Então, como vocês estão chegando no outono aí no Brasil, é legal vocês terem essa mistura, né? Dar uma cozinhada leve, não precisa fazer aqueles ensopadão pesado, que é uma comida literalmente morta, né? Você matou quase todos os nutrientes quando você cozinha muito em temperatura elevada. Deixa um fogo médio, cozinha mais rápido. Vocês vão ver isso na última live onde eu explico, falo sobre essa técnica. E também todas as receitas que eu faço, vocês vão observar que tem tudo que é cozinhado em panela, não demora, são cozimentos rápidos, tá? E aí vocês podem, no final do cozimento, cozinham ali os seus grãos, aquela coisa mais consistente. No final você desliga o fogo e aí vocês podem jogar os grãos germinados, que eu vou ensinar aqui na live como fazer. E aí ele só vai dar aquele susto,
entendeu? Você jogou ali na hora, até na hora que você se serve, porque ele continua quente, né? Jogou ali aquela comida quente, se você acabou de fazer e você vai comer, você joga os grãos, ele vai dar só um susto ali e ele não vai perder muito nutriente, mas ele vai mudar a energia dele, ele não vai ser mais um alimento frio, ele vai ser um alimento rico, porque está germinado e com a característica quente, tá? A pessoal que é crudívoro, que não come nada cozido, eles têm técnicas também para poder assar os alimentos sem ter que cozinhar, sem ter que perder muito nutriente. Que é ou eles colocam, né, para desidratar no sol, e aí no Brasil é muito sol, então você pode fazer várias receitas, desses hamburguesinhos, nuggets, panquecas, uns mini crepes, pãezinhos. Você pode fazer com grão germinado. Depois eu vou deixar todos os links aqui no YouTube para quem quiser se interessar, tá? E aí deixa lá no sol bonito, né? Joga um filó por cima para não ter mosquito, não ter contaminação. Ou você tem literalmente um aparelho desidratador, que aí vai desidratar 4, 5 horas mais ou menos, aí depende da espessura, né? Ele vai desidratar o seu alimento. Então isso é para quem realmente não quer cozinhar. Mas quem não quer entrar totalmente no crudivorismo, o ideal é você manter esse equilíbrio respeitando as estações, né? Então, quando tá ficando frio, você pode equilibrar, não vai ter a maior parte da sua alimentação germinada. E quando chegar aí o calor, ou mesmo que você more numa região do Brasil que é muito quente o ano inteiro, norte do Brasil é quente o ano inteiro, né? Se joga nos germinados. Por quê, gente? Porque os germinados, eles são uma bomba de vida, sem exagero. Então, é o que eu falei no começo da live, imagina essa explosão de nutrientes, vitalidade, né? É o bebezinho nascendo ali, ele tá liberando tudo. Pensa no foguete. Quando você pensar em germinados, pensa no bebê e pensa no foguete. Quando você está lançando um foguete, olha a concentração de energia, olha quanta energia que está concentrada para poder lançar ele. É a mesma coisa um grão, toda a energia concentrada nele, né? Quando ele ativou, ele germinou, ele ativou. Ele começou o processo dele. Então ele foi ativado, ele é um foguete ali de nutrientes, de vida, vitalidade. Se soubesse disso quando morava em Recife, morria de calor lá. Pois é, Fábio, lá em Recife você estaria linda com os germinados, que eles refrescam mesmo. Só para falar para vocês por que é importante equilibrar. Eu fui 3 anos crudívora, não comia nada cozido. E eu estava morando aqui na França e peguei os invernos aqui. E não sabia dessa questão de equilibrar na época, eu não levei isso em conta. O que aconteceu? O meu corpo esfriou muito. Fábia falou, agora aqui em Sampa é mais friozinho. Pois é, aí você faz a técnica que eu te falei de jogar no final do cozimento os grãos germinados, beleza? Que você vai estar consumindo essa quantidade bombástica de energia. E aí o que aconteceu comigo? Eu fiquei esfriando o meu corpo só com germinados e crus, nada quente. Meu corpo esfriou, né? Segundo a medicina chinesa, a gente tem um fogo interno. E esse meu fogo foi apagando e eu senti exatamente isso. Eu sentia que a minha vela estava para apagar e que eu podia morrer a qualquer momento. E qual foi o aspecto emocional disso? Eu desenvolvi uma depressão. E foi difícil, cara, o meu corpo voltar ao normal. Foram 3 anos onde eu mudei minha alimentação, cortei os germinados, comecei a comer raízes, comecei a comer alimentos, né, de natureza quente, algumas pimentas, alguns, né, tem o cozimento, também comecei a comer comidas mais, né, mais para cozidos, comecei a fazer acupuntura, comecei a fazer várias coisas para poder recuperar esse calor interno, essa vida, né, porque é vida. Inclusive, gente, tem uma tabela maravilhosa, vou deixar o link para vocês, até anotar aqui uma tabela que tem as energias no corpo de acordo com os sentimentos. E aí você vê a concentração, o corpo que está depressivo, o corpo está frio mesmo. Só tem um pouquinho de calor ali no coração. Uma pessoa muito explosiva, você vai ver que ela tem uma área aqui onde fica muito mais aquecida. E é legal vocês terem acesso a esse tipo de informação, porque isso leva vocês para a autoescuta. Não é para vocês acreditarem em tudo que está sendo passado, mas para terem referência e se escutarem com outro olhar, né? Quanto mais experiência a gente adquire, mais referência a gente tem, mais espelhos a gente tem e mais a gente tem um olhar certeiro sobre a gente e sobre o mundo, né? Então vamos lá, gente. Como preparar? Como germinar? É bem simples. Pega um bocal, um vidro, né? Esse de conserva. Coloca o grão lá dentro.
Vai ter link aqui no YouTube explicando, mas aqui quem não for no YouTube vai ver aqui. Coloca um filozinho com elástico, né? Aí você enxágua várias vezes, entre 3 e 5 vezes, porque os grãos normalmente estão estocados em lugares que tem rato, que tem mofo, que tem uns bichos estranhos que passa lá, então não é limpo. Então antes de germinar ele e consumir, lava, tá? E aí você vai enxaguando, você vai vendo que o jeito que a água sai. Se a água já sai bem viscosa no começo, aí você lava bem mesmo, tá bom? Então enxagou, lavou, enxagou, né, isso com um filozinho preso. E aí depois que você, né, lavou, enche de água e aí você vai deixar 8 a 12 horas, depende do grão. Tudo isso vai estar no link, que eu vou deixar aqui para vocês pesquisarem. Aí, por exemplo, se você fez de manhã e vai trabalhar, deixa ele de molho e vai para trabalhar. Quando você voltar, você dispensa a água, enxágua, lava de novo o grão e deixa ele ali aquele secador de louça, deixa ele ali escorrendo, uns 3 dias ele já desabrotou, já desabrochou, e aí você pode começar a consumir ele, jogando saladas, você pode fazer, eu fazia hummus, o hummus é o grão de bico com gergelim, que é a pasta, né, do gergelim. E aí eu fazia eles germinarem e fazia tipo um hambúrguerzinho assim também, fazia o hummus ou um hambúrguerzinho de grão de bico, né, de hummus germinado. Jogava um limãozinho para não ficar muito ácido. Isso no verão é muito gostoso. Aí dá uma grelhadinha ali ou deixa ele desidratando se você quiser, mas é muito bom. Então na salada, outra que é muito prática, eu acho que para vocês vai ser o mais prático de todos, é vocês terem sempre alguns grãozinhos germinados e usarem pelo menos um período com suco, um suco detox. Eu tenho receita aqui do suco detox no YouTube. No YouTube eu publiquei a receita do suco detox. E aí eu coloco clorela, espirulina nesse suco que dá Então qual é o objetivo, gente? É uma bomba de vida. Como a gente está vivendo um momento de epidemia, não só agora, hein? Não estou falando de pandemia, não estou falando epidemia de má nutrição, que já tem quase 20 anos que isso está acontecendo e piorando. Então a maioria das pessoas estão má nutridas, não é desnutridas, é má nutridas, né? Estão com déficit por causa da alimentação industrial, a comida pronta, essa comida porcaria que a gente come aí, né? Que facilita por um lado, mas que complica por outro. Então o que eu proponho? Seria o exercício dessa live. Vocês podem fazer o teste durante uma semana, uma semana, só para ver como é que vocês reagem, tá? Mas o ideal seria fazer durante um mês o suco detox e você vai adicionar no suco detox os grãos germinados. E aí vocês vão ver o que acontece quando você toma esse meio copo. Eu tomava só meio copo, hein? Não precisava nem tomar um copo inteiro. E vocês vão sair quicando de energia, é muita vitalidade, gente, é muita disposição, é muita vida mesmo, é muita vida. Então faz isso durante um período, não precisa ser a vida inteira, né? Não precisa virar rotina ali, virar aquela obrigação, mas faz mais no intuito de você observar a transformação, os benefícios, e depois você vai julgar se vale a pena fazer um mês ou uma vez por mês. Você pega ali uns 3 dias, uma semana, ou uma semana a cada semestre, mas sempre você está, né, adicionando esses alimentos, né, principalmente, gente, porque eu tô falando, a maioria das pessoas tá com déficit, tá defasado de nutrientes. Você fazendo isso durante um mês, por exemplo, seu corpo vai fazendo assim, imagina que a gasolina tá acabando, né? Os nutrientes aqui, a vitalidade acabando. Você começa a tomar isso durante um mês, ele vai fazendo assim, ó, vai subindo. Vocês vão sentir a forma, vocês vão sentir a força, a energia, vocês vão sentir a transformação. Então, é uma forma muito rápida e poderosa de recuperar esse equilíbrio nutricional, de ganhar vitalidade, disposição. Vocês vão ver que a pele fica maravilhosa, o cabelo, a unha. E se esses 3 estão bem, é porque o resto está bem nutrido. O corpo ele vai tirando nutrientes de onde, né, não é vital, que é a pele, cabelo, unha. Vocês vão ver que esses 3 vão ficar ótimos, significa que o resto também está muito bem nutrido. E é uma coisa simples, né, gente? Um suco, imagina, substituir um café da manhã, que normalmente é super ácido. Quem não assistiu, assiste a live sobre alimentos alcalinos que está aí no YouTube e eu explico o efeito dos alimentos ácidos e dos alimentos alcalinos. O café da manhã geral da galera é super ácido.
O que que é, gente? É pão, é farinha refinada, é leite que é ácido, café que é ácido, manteiga que é ácida, queijo que é ácido, poucas frutas e muitas vezes o suco que é um suco industrializado. Aí você tira uma primeira refeição, que é a hora que o seu corpo tá acordando e pedindo assim, ai, venha me alimentar. Aí você, ao invés de jogar uma bomba ácida nele, você pode jogar uma bomba de vida e você vai ver que isso vai refletir ao longo do seu dia. Você vai passar o dia super bem, cabeça funciona. Cara, fica muito bem, você se sente muito bem. Façam o teste e depois me digam o que vocês acharam, beleza? Para finalizar, né, essa live, o mais importante, né, gente, é a mensagem que eu sempre passo. Que se vocês quiserem se tornar crudívoras, passar uma alimentação viva, façam, mas com consciência, sem paranoia, sem extremismos, experiência própria. Paguei caro, levou anos pro meu corpo se recuperar. E não é todo mundo que fala isso não, mas eu falo mesmo, porque o meu comprometimento é com a saúde de vocês. Então eu compartilho o que eu aprendi de melhor e o que eu aprendi de pior, ok? Então sem paranoia, sem extremismo, sempre na escuta do corpo. E para você escutar o seu corpo, é importante você desintoxicar o seu corpo. Porque todas as toxinas da comida industrial, elas ficam ali no cérebro também. Elas vão mudando a nossa percepção da realidade. Vai colocando véus assim. E aí a gente escuta cada vez menos o corpo. Então quanto mais você conseguir desintoxicar seu corpo, você sabe que mais você vai estar limpando o seu filtro e escutando cada vez mais o que o seu corpo fala. E o que ele fala não tem erro, o que ele fala é que é melhor para você, tá? Sempre lembrando também de ter prazer, né? Porque sem prazer nada vai dar certo. Ainda vai gerar estresse, toxinas, né? Efeito contrário. E consciência, né, gente? Essa escuta do corpo, essa consciência, esse prazer é essencial para você ter uma super alimentação e uma super saúde, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Amanhã ela está disponível no YouTube para vocês poderem compartilhar. E antes que se torne moda o raw food, né? Antes que se torne uma moda e que as pessoas façam de forma irresponsável, tá aqui o conteúdo. E façam um teste. Obrigado, Isa. Obrigado. Que bom que você gostou. Façam um teste do suquinho. Esse suquinho é poderoso. Sério. Vocês vão adorar. Lembra do equilíbrio, hein? No frio, né? Tem que ter um quentinho também. Tem que ter uma pimentinha no frio. E a gente que tá na França, vamos se jogar lindos nos crus e nos germinados. A Isabela falou parabéns, obrigado, Isa. E a Fábia falou verdade, amiga linda, gratidão pela aula de saúde. Que bom que você gostou da aula. Foi uma aula divertida? Espero que tenha sido uma aula leve. O objetivo é que seja leve, que seja divertido, que seja principalmente útil, né? Lembrando que todo o conteúdo que eu compartilho ao longo das lives é inspirado do Guia Super Saúde. Então todos esses temas são abordados de forma aprofundada no Guia Super Saúde, tá bom? Nesse quebra-cabeça da super consciência, super alimentação e da super saúde. Beijo gigante para vocês. A gente se vê daqui a 2 dias, mesmo horário, 3 horas no Brasil. O tema vai ser plant-based. Eu tô só falando os nomes da moda, porque é muita moda. Então é legal vocês estarem preparados para a moda. Então vocês vão ouvir raw food, que eu vou escrever ali, plant-based, não sei se já ouviram. Então eu vou ajudar vocês a desmistificar, falar o que é, além do nomezinho bonitinho em inglês ali da moda, e para que serve, e os riscos, tá bom? Livre, divertido e útil. Que bom que você gostou, Fábio, que bom que você gostou. Beijo, obrigado pela companhia de vocês, pela atenção de vocês. E mais uma vez convido vocês a compartilharem esse conteúdo rico com todas as pessoas que estejam buscando melhorar a qualidade de vida delas e ter mais consciência, tá bom? Beijo, beijo e até daqui a 2 dias.